Bom dia, e fazendo o seguimento, da Bíblia, entrando no livro de Jeremias. E antes de começar o ensinamento, eu vou fazer algumas abreviações, algumas aplicações. Bom, às vezes eu comento, muito na nossa atualidade, às vezes o que as pessoas fazem hoje com a Bíblia, muitos empresários. Eu falo muito o nome das empresas, mas eu não tenho nada a temer, não. Não posso também viver à sombra de medo ou ameaça. Então, é porque é um livro, que as pessoas ou acham que não deve ser o devido respeito ou com as próprias pessoas, mas claro que tem pessoas que fazem coisas maravilhosas, né? Como o livro de Jeremias, antes de eu começar a ler o prefácio, muitos escritores fazem novela. Hoje a gente tem Canal 4, então ela tem uma reprise da novela, então foi da vida de Jeremias. E também tem um seriado que as crianças gostam muito, As Superpoderosas, o médico, aquelas crianças. Então, também foi feito do livro de Jeremias. Claro que As Superpoderosas foi feito pela Pictures. E foi um homem maravilhoso que escreve muito desenho e trabalha para várias empresas. Eu gosto muito dele. Aí falando, não vou falar o nome dele, o Sidney Magal, né? A gente olha assim o Sidney Magal, mas Sidney Magal é um homem maravilhoso. O que eu conheço dele, da vida dele pessoal, ele é juiz, ele é general da Marinha. E ele trabalha para a Warner, para Disney, para Picture, faz novela, o Cambalacho, né? Também ajudou a fazer o Clone. Ele é um homem maravilhoso. Eu só tenho que. E ele também é meu primo, descendente também do profeta Jeremias, né? Para você ver que essas pessoas estão vivas até hoje. Isso para muitas lideranças que estão me ouvindo, talvez pelo planeta aí, que existe a descendência do profeta Jeremias. Mas se for falar alguma coisa de Jeremias ao contrário, eles têm mais de 2 mil, porque eles também é primo também do Elvis Presley. Eu também sou prima também do Elvis Presley, né? Da tribo de Benjamim, que também é da família. Então, eu sou prima de Cindy Magal, sou prima do Elvis Presley. Então, essas famílias existem. Então, eu vou entrar no livro de Jeremias, vou falar um pouco da vida dele, daquilo que está contido na Bíblia, e que essas famílias fluem perfeitamente. Para mim, flui perfeitamente, porque o que eles fazem, eu amo novela. Acho que desde criança eu amo novela. Na minha casa sempre tem televisão, então eu amo novela, amo filme, amo comédia, amo teatro, espetáculos. Mas de ser descendente de italiano, vou amar teatro, tudo aquilo que possa ser a liturgia global em relação à mídia. Bom, eu exclamei um pouco assim, porque às vezes as crianças podem estar ouvindo e achar que a Bíblia é isso. Não. Muitos fazem muitos desenhos, acho que vão criar para todos sempre, né? Porque eu falei no vídeo anterior, a Bíblia é um livro de livre acesso. Todos nós podemos ler, fazer, criar, escrever livro, fazer filme, fazer novela, depende da onde nós estamos, né? Então a criação é aquilo que flui do seu coração, da sua vida, da sua mente, do seu dinheiro também, que você pode fazer também, né? Porque a gente não pode ignorar o que o dinheiro pode comprar. Então, eu fiz essa breve explanação, né, pra gente não entrar em controvérsia, porque eu vou entrar agora no livro de Jeremias. Vou falar desse homem maravilhoso, né? Eu vou começar lendo o trecho bíblico do versículo 17. Aí muitos falam também, antes de começar, a Bíblia é um livro assim de episódios, de novela, de filme? Não. A minha opinião, e muitos questionadores, não. A Bíblia é um livro sagrado, com as histórias fundamentais, leis, provérbios, estatutos. Não é. Muitos fazem assim, filme, novela, seriado, muitos fazem. A mente flui do ser humano. Mas a Bíblia está escrito que é um livro. Então, a gente não pode confundir as coisas, não, né? Mas cada um faz o que quer, porque às vezes são histórias, fatos reais, como a história de Noé. As pessoas pegam e fizeram um filme. Quem já viu aquele filme de Noé da Arca? Então, fazer um filme. Faz um filme de Salomão, faz um filme de Davi, faz um filme de Stepson. Desenho animado da Disney, a Cinderela, pessoas fazem.
Então, isso é de cada pessoa vão criar aquilo que eles estão lendo na Bíblia, né? Da sua alma. E se fazem fortuna, né? A verdade é que eles se fazem fortuna através da Bíblia. Então, eu vou começar a ler aqui o versículo, o prefácio 17. Então, ele é bem extensivo. Aí faz uma abreviação aqui, eu vou ler para vocês. A santificação do sábado. Assim me diz o Senhor: vai, põe à porta dos teus filhos do povo, pela qual entras o rei de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouve a palavra do Senhor. Vós, reis de Judá, e toda Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Por entrar por essas portas. Eu imagino que até a nossa vida, a vida do profeta Jeremias, tinha muitas portas. Dá para ver claramente que Deus usaria o profeta Jeremias, né, como um dos líderes do poder renascentista, né, daquele livro que eu tenho ali, O Poder. Então já era contido aqui. Você vê que até as pessoas fazem livro através da Bíblia, mas esse poder daquele livro ali, ó, o primeiro foi aqui e está na Bíblia. Bom, então, no começo do livro de Jeremias, vai falar logo que ele era o quê? Um profeta da casa do Senhor, que Deus falaria para a família dele que nasceria uma fonte de água vivas, que é assim que é a vida de Jeremias, que nasceria uma fonte de água viva, que nasceria uma pessoa segundo o coração de Deus, assim igual a profecia que foi com Davi, foi também com Jeremias, que seria um homem, uma pessoa, né, ainda estava formando no ventre, seria segundo o coração de Deus, que seria para a perfeição de Deus, que Deus falaria através dele, que Deus santificaria a vida dele em primeiro e depois ele santificaria muitas pessoas. Então, ali Deus já fez a revelativa para os profetas, para a mãe também, que é aquela criança que estava dentro do ventre dela, que seria um profeta da casa do Senhor. Então, Jeremias, eles tinham várias profissões também. Ele era um sentinela, profeta, ele era juiz de concordância. Fala, o que é isso, Joana? Ele era um juiz de paz, mas ele era um juiz também de cartório. Ele era um juiz de cartório, para o juiz de concordância. E então a jurisdição dele, né, porque o nascimento dele foi em Jericó, porque ele era príncipe, né, do povo hebreu, da tribo de Judá. Mas como Israel era famoso e todos os líderes ali, ele revogava pela jurisdição de Israel. Então, eles tinham muito apreço por Israel. Todos os povos tinham muito apreço por Israel. Tudo que Israel estava fazendo também ali, pela vida deles também, Deus santificava eles, mas eles não esqueciam do seu berço, né, da sua casa, porque a santificação primeiro vinha aonde ele estava. Então, Jeremias era de Jericó. E tinha uma profunda apreço por Samaria. Então, ele também se formou médico, professor, né? Acho que por ali só, né? Juiz, tantas coisas, né? Para se formar um médico, nossa, ele era médico se formou em especialização de coração, né? Então, ele era um homem que é requisitadíssimo também, né? Um homem maravilhoso. Ele é conhecido como um senhor critério, ele era muito criterioso, o senhor perfeição, o senhor longânimo, né? Porque cuidava de que fez especialidade em coração, então ele fez especialidade aonde? Na Inglaterra, ele falava que era o seu aleitamento materno, eram os ingleses. Devido aos muitos nobres, fazia especialização aonde? Na Inglaterra, devido às faculdades renomadas. A School, né? Seria as melhores faculdades que eles ouviam falar, seria na Inglaterra. E como eles eram pessoas ricas já, de um berço de ouro, nobres, eles iam muito para a Inglaterra, que era Babilônia, e lá eles faziam as suas especializações, né? Então, Jeremias se formou lá na Inglaterra mesmo, a área medicina do coração.
Por isso que eu dividi em duas partes o livro de Jeremias, que eu achei meio expansivo. Então, eu só foi de 1 a 24. Quem lê o livro de Isaías e lê o livro de Jeremias, fala, nossa, é quase igual, né? Eles também guardavam o sábado. Mas por quê, né, Joana? Né? Por quê? Ele não era judeu, mas ali dá para ver claramente que ele ia para onde? Para a sinagoga, né? Então, como umas práticas muçulmanas, prática judaica, ele guardava o quê? O sábado. E ali, como ele escreveu esse livro, ele não podia de honrar os judeus, né? De não honrar, ter privilégio de escrever o livro que ele queria escrever sobre a vida dele, mas sim, primeiramente, Deus falaria com ele. E ele era um homem que, parecido com o profeta Isaías, Deus falava com ele, meu Deus, por isso que fala, nascente de águas vivas, fonte de água viva que foi, porque Deus falava com ele grandemente. E ele ali faz uma exortação ao pastor. Não só ele, mas Deus falava através dele. Então os profetas entendiam, ele era um homem muito quisto, né? Exortava o futuro, né? Porque na época, quando ele escreveu o Antigo Testamento, não tinha pastor, tinha pastoreado de ovelhas de rebanho. Não existia essa função pastoral, né? E eles escreveram, falou, Deus está me falando, ele pegou, existia o áudio, muitos deles gravavam e depois viu que como Deus falava, e era assim que eles faziam. E Deus tinha falado que para os profetas, o povo muçulmano, ter um pé atrás com vocês começar a deparar com os pastores mesmo, que ia existir, que eles iam se perpetuar, que ia existir essa liderança pastoral mesmo, de pastor, pastora, que era para ter um pezinho atrás, porque o pecado que eles tinham era prevaricações. Aí o que é prevaricações? É engano, mentira, falsas ideologias, eles enganariam as pessoas, eles não teriam um comportamento adequado àquela função de pastor, de liderar as pessoas, de falar o livro sagrado, que seria a Bíblia, né? E também a Torá, o Alcorão, que eles não iam ser perfeitos, né? Que eles não iam ser perfeitos, mas eles iriam se perpetuar, eles seria conectado com uma ação pastoral e que assim a função também de padre seria a mesma coisa para o povo muçulmano não acreditar nem tanto pastor nem tanto padre. Então o livro de Jeremias é um livro de profecia, profético, que está bem claro assim que eles eram contra os pastores. Então, quando isso se espalhou para o povo muçulmano, mesquita, sinagoga, Templo do Senhor, isso foi para toda a terra, Bagdá, Paris, Itália, França, Inglaterra, Egito, Cabul e pelos Emirados. Quando se espalhou essa profecia, eles falavam, meu Deus, quem vai inventar isso? Da onde que vai subir esse negócio de pastor? E aí, ao medida dos anos, eles guardaram isso, né, esse fundamentalismo. E quando começaram a surgir, aí que a gente vê muita perseguição, né? Contra a Igreja Católica, contra os pastores, muita perseguição. E muitas mídias seguem mesmo, pastor e padre. E quando aparece às vezes na mídia é uma catástrofe, né? Aí aparece às vezes na mídia, pastor é pego por narcotráfico, pastor mata filho, a gente vê essa catástrofe na televisão. Padre é pego por pedofilia. Então essas coisas existem e essas pessoas também do Alcorão existem. E eles ficam na mídia para poder ver que realmente o profeta, né, os profetas Jeremias, falou realmente que não era para o povo muçulmano acreditar em pastor, né? E também padre também. Não era para acreditar nessas pessoas. Então, o povo também era muito inteligente. Quando Deus falou aqui, espero que vocês, né, algumas lideranças escutar e entender, Deus foi muito direto. Deus não falou assim, a igreja tal, na igreja católica. Não, Deus não falou isso. Deus falou assim, liderança, né? Ao nome, pastor fundamentalista de ações de adivinhações, né? Deus não estaria. Então, quando fala de adivinhações, seria a idolatria, padre, né? Eles botam
imagem daquelas pessoas e ficam fazendo a idolatrão, bota uma serpente esmagada, bota a mulher com a terra na mão, né, o globo global. Então eles fazem essas coisas, seria desviação, seria idolatria, perversação. O povo muçulmano era muito criterioso. Ainda mais os ricos, os profetas, era muito criterioso. Então eles estudavam aí na Grécia, estudavam esse negócio de simbologias, coisas demoníacas, satânicas, ainda mais quando falava com um profeta, que eles mexiam mesmo com esse negócio de diabo, disso, eles queriam saber o que era isso, para eles poderem, né, aniquilar o mal, aniquilar as ações malignas, diabólicas. Então eles estudavam mesmo, eles saíam por aí. Então, quando a gente lê o livro de Jeremias, vai falar que os profetas realmente não se associaria a essas ações pastoriais, nem mesmo padres, né? Deixando bem claro que quando Deus falava que era criterioso, Deus não destruiria templo de igrejas, tanto católica, tanto evangélica, né, cristã, mas sim os líderes. Aqueles líderes que iam pecar, ele mesmo ia sancionar as próprias leis. Eles iam ter males, né, chagas, né? Ia ter chagas. Eles seriam pessoas que ficariam doentes, teriam chagas, seriam amaldiçoados, sua perfeição. Porque aqui mesmo, Deus já tinha falado para Jeremias que lançaria maldição sobre eles, todos aqueles que falassem ou falariam mal de Deus. Porque eles iam acabando cometendo perjúria, né, contra Deus. E aí, quem comete perjúrias, como tem em Apocalipse, rogarão as pragas, os próprios profetas rogarão as pragas porque eles prevaricaria contra Deus, começariam a falar mal de Deus, talvez eles não um demônio entraria, não era isso, eles de tanta arrogância, de tantas coisas, eles iam ter vários demônios. É uma coisa assim que muitos estudiosos estudam sobre isso, mas é o Vaticano, né? Eu falei que Deus não destruiria templo, existe o Vaticano. Então, no Vaticano, a nossa atualidade hoje, no ano 2022, o Vaticano que estuda muito sobre isso, demônios. Tanto que a Al-Qaeda tá lá, tem até padre lá, né? Acho que a Al-Qaeda esqueceu, algumas Al-Qaeda, por liderança, né? Esqueceu que Deus não a tolerar padre e nem a tolerância de pastoral. Eu sou batista, né? Eu tenho um dirigente que é a pastor, né? Mas eu respeito a ação do pastor, da minha igreja, todas as diretrizes. E quando eu tenho meu pastor, fui batizado pelo meu pastor, eu tenho um mero respeito, né? Pelo isso. Mas como eu estou lendo a Bíblia, e aqui fala que Deus não aniquilaria ele, Deus não mataria eles, mas era para o povo muçulmano não acreditar naquilo que eles seriam, porque a vida deles seria uma vida com problemas, com prevaricações, devido a eles tomar a frente daquilo que não cabe a eles, né? Porque para pregar, proferir justiça, seriam os ministros ministro da palavra de Deus, né? Então, irmão, assim, a Bíblia é bem clara e expansiva, né? As teses já estão aqui, e essas coisas foi Deus que falou para o profeta Jeremias, né? Um juiz de alçada maior. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa leitura, desse estudo, seria um minucioso, né, documentário das coisas que fluem e acontecem ainda na Terra, né? Porque aqui Deus fala que que teria já tinha lançado algo sobre a vida deles, pelo fato que a vida deles não seria coerente àquilo que Deus falava. Então, para os profetas, tudo que os profetas faziam, os profetas seriam os melhores pregadores, né? E a gente vai chegar ainda nos pregadores, no livro dos pregadores. Bom, eu vou lendo por aqui, depois eu vou ler a segunda parte, e aí eu vou explanar esse conhecimento, esse poder que é a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um poder que nasceu no sonho de Deus. Tchau, um beijo, um bom dia para vocês.